Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, e quem fala é o pastor Wagner. Hoje, dia 27 de março, são exatamente 20 horas, estamos aqui desejosos de trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Mas antes disso, quero chamar aqui o nosso irmão Natan Berto e o Daniel Massuda. Nós vamos adorar a Deus durante um período curto de tempo, mas nós estaremos nos preparando para ouvir uma palavra da parte do Senhor. Então, com os irmãos, convido os irmãos a nós cantarmos louvores juntos, juntamente com o servo de Deus. Deus abençoe vocês. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo, colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da videira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Amém, meus irmãos. Gostaria de fazer menção de um texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o verso de número 9. Diz assim a Bíblia: E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Ainda hoje à tarde, lendo a Bíblia, orando a Deus a respeito de um texto para deixar aos irmãos, a quem estiver tendo acesso a esse vídeo, e Deus começou a falar ao meu coração a respeito dessa palavra, e eu quero vincular esse texto a exatamente o que está acontecendo no nosso país, no mundo afora.
Este mundo afora tem sido, nessa data de hoje, afligido por uma enfermidade, por uma doença, um desespero, um caos, por intermédio de notícias verdadeiras e muitas outras falsas que têm se alojado ao coração das pessoas por intermédio dos meios de comunicação. As pessoas estão vivendo um desespero, mas ainda em meio ao desespero, Deus tem uma palavra para todos nós. O texto que mencionei a todos os irmãos que estiverem assistindo esse vídeo, seja onde você estiver, no teu trabalho, na sua casa, no lar, dentro do teu quarto, onde você estiver, eu quero deixar esta palavra no teu coração. Eu acredito que Deus tem algo a falar com você. Esse texto nos fala de uma ocasião em que, há cerca de 2000 anos atrás, este acontecimento onde um jovem, ele ouvindo, presenciando a ocasião em que o apóstolo Paulo estava ministrando uma palavra, e essa palavra se estendeu até a meia-noite, e ainda próximo à meia-noite a Bíblia diz que esse moço foi tomado de um sono, e esse sono levou a estar próximo da janela. Estando próximo da janela, não sabemos com exatidão o que esse moço viu, mas o que ele viu foi capaz de deter a atenção desse rapaz, a tal ponto dele se desligar do que estava acontecendo naquele momento, a pregação de um santo homem de Deus, o apóstolo Paulo. A Bíblia nos ensina então que, em primeiro lugar, esse moço permitiu com que as coisas que estavam acontecendo ao seu redor tirasse a atenção do que realmente ele precisava estar atento, ligado. A Bíblia nos ensina que ele dividiu a sua atenção para algo que possivelmente ele estava vendo pela janela. Não sabemos com exatidão o que se passava na cabeça desse jovem, mas com certeza ele não permitiu com que a ministração da palavra, ele não permitiu com que a palavra de Deus, por intermédio do servo de Deus, o apóstolo Paulo, alcançasse-lhe o coração a tal ponto dele estar vibrando pela realidade, pela verdade da palavra de Deus ministrada ao coração dele. Nesses dias que nós estamos vivendo, quantas são as informações que as pessoas estão ouvindo, uns comentando com os outros, e estas informações estão com certeza minando toda a fé de muitas pessoas. Algumas pessoas até têm mantido a sua fé, a sua comunhão com Deus de forma íntegra, mas tantos outros têm permitido com que sejam abalados e agora estão diante de uma janela, estão olhando para o lado de fora, não se dando conta de que o ambiente, o momento, a situação que o mundo está vivendo é um convite de Deus para nós refletirmos como anda a nossa fé, como está a nossa comunhão com Ele, quais são as prioridades que estamos colocando. No caso do jovem, conforme o texto, ele preferiu olhar para uma janela, ele preferiu convites externos. Mas e você? Será que você também não está ouvindo ou dando ouvidos mais a coisas de fora? E Deus, bem perto de você, por intermédio da Bíblia, da pregação da palavra de Deus que você já ouviu, e Deus querendo falar ao teu coração, Deus desejoso de falar contigo, dizendo: meu filho, aproveite o momento para que a tua fé seja fortalecida. Mas ao invés disso, muitos estão próximos à janela e apenas observando o que está do lado de fora. Entendemos em segundo lugar, a Bíblia diz no verso de número 7 que a pregação ela se estendeu naquele momento até a meia-noite. E no ambiente que estavam, o verso de número 8 fala que havia muitas luzes. E como naquela época as luzes ou a forma de iluminação era por intermédio de uma lamparina, e esta era abastecida por um óleo, e o pavio então molhado pelo óleo fazia com que o fogo estivesse aceso e assim iluminava o ambiente. E se assim é verdade, o ambiente então onde esse jovem por nome Eutico estava também cheio de fumaça. Eu quero usar aqui esta verdade que possivelmente estava acontecendo por haver muitas luzes naquele cenáculo, ou seja, naquele lugar de refeição. Havia também muita fumaça. E se havia muita fumaça, é exatamente o que está acontecendo nos nossos dias. Pessoas usando palavras às vezes infundadas, maldosas,
às vezes por intenção e muitos outros sem intenção, trazendo a todo mundo informações e que estão levando as pessoas a viver uma vida de caos, de desespero e uma preocupação tão grande por intermédio das divulgações de mensagens verdadeiras e muitas falsas. As pessoas estão andando preocupadas demais, desesperadas com o que vai acontecer amanhã. Mas eu lhe convido, se você estiver com a sua fé no Senhor, se você estiver com a sua fé viva em Cristo, se você prestar atenção ao que a Bíblia lhe ensina, o que a palavra de Deus tem a oferecer a você, se você não permitir com que os convites externos, seja por intermédio de um cansaço pelo contínuo ouvir daquela palavra, e alguns se sentem assim, ou quem sabe até por algumas distrações, como mencionei, uma possível fumaça que havia no ambiente onde Eutico estava. A verdade é que Eutico foi para a janela e lá, tomado por um sono profundo, ele caiu do 3º andar. A Bíblia diz que ele caiu e foi achado morto. Vamos entender que as distrações neste período de tempo que se chama hoje podem ser motivos para lhe trazer males. Então não deixe que nenhum tipo de informação ruim, nenhum tipo de informação negativa, ou pelo acúmulo de informações, algumas corretas e outras não, estejam minando a tua fé, minando o que você realmente está sendo convidado por Deus a viver. Viver uma experiência de fé nova, viver uma experiência de comunhão com Deus como nunca antes você viveu. Hoje é o momento de você estar mostrando para o teu Pai, o Criador dos céus e da terra, quem é você, aquilo que Ele mesmo, o Deus Todo-Poderoso, desejou, deseja e planejou para você. Você pode hoje mostrar para Deus como você tem vivido uma vida de comunhão com Ele, não permitindo com que nada, não deixe que nada abale a tua fé. Através dessa palavra eu quero alcançar o teu coração no nome de Jesus, que as circunstâncias da vida, esses dias que nós estamos vivendo, não sejam motivo para que a tua fé seja abalada. Aproveite o momento para que você consiga em Deus uma comunhão ainda maior. Aproveite esta ocasião para que você desfrute de uma comunhão ímpar com o Senhor, o teu Deus. Deus abençoe a tua vida. Já estou me despedindo de vocês. Onde você estiver, meu irmão, eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do querido Espírito Santo de Deus. Um forte abraço. Aqui fica o pastor Wagner, teu servo. Até a próxima, em nome de Jesus. Paz do Senhor.